O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no tempo do Advento e neste tempo nós somos chamados a exercitar o desejo, isto é, a nossa oração deve ser feita, nós devemos pedir a Deus que nos conceda a graça de desejá-lo. Ora, nós estamos nos preparando para a chegada do Senhor. Nós tínhamos já falado isso no início, desde domingo. O tempo do Advento se caracteriza tanto pela preparação para a chegada da segunda vinda de Cristo, como também, a partir do dia 17, é uma preparação para a chegada de Jesus no Natal. Então é sempre uma preparação para a chegada de nosso Senhor. Ora, imagine o que é você saber que alguém está chegando, que uma pessoa querida está chegando e você não se prepara. Esses meses, de dezembro, janeiro, são meses em que de alguma maneira as famílias se preparam para a chegada de pessoas que vêm nos visitar ou a quem nós vamos visitar. Pois bem, imagine o que é você saber que alguém vem visitar você e você não se importa, você não se prepara. Então isso é sinal de desleixo, de falta de amor. Quando nós amamos alguém, nós nos preparamos para a sua chegada. Pois bem, Jesus está chegando e a pergunta é: você está se preparando? Quais são os seus propósitos que você está fazendo, por meio dos quais você suplica a Deus a graça de se preparar para a vinda dEle? Porque se você, meu santinho, estiver vivendo o tempo do Advento da mesma maneira que você vive o tempo comum, isso não demonstra uma predisposição para acolher Jesus. Então você precisa, com pequenos gestos, mas generosos, se preparar. Então, uma oração a mais, uma pequena penitência, sei lá, eu espero que você seja generoso, mas digamos que o seu gesto de preparação é, você que sempre acorda, por exemplo, às 5h15 da manhã, você diz: durante o tempo do Advento,
eu irei acordar às 5 da manhã, eu darei 15 minutos a Deus, em que eu irei acrescentar 15 minutos na minha oração. Pode ser, desde que isso seja o melhor que você possa oferecer a Deus, mas você faz alguma coisa para predispor o seu coração a acolher Jesus. Então, o tempo do advento, então, é este tempo de uma santa expectativa. Nós precisamos nos preparar para acolher Jesus. No catecismo, é uma passagem, é um número que eu já falei aqui várias vezes para vocês, espero que vocês saibam de cor. Catecismo número 27, Catecismo da Igreja Católica número 27, que está escrito lá: o desejo de Deus, o desejar Deus, o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem foi feito por Deus e para Deus, e Deus não cessa de atraí-lo a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Então Deus colocou no nosso coração um desejo de amá-lo, um desejo de encontrá-lo, e Deus nos atrai, e somente nele nós iremos encontrar a verdade, a felicidade que nós tanto desejamos. Só que o mundo pode fazer com que nós nos esqueçamos de que nós fomos feitos por Deus e para Deus, e outros desejos podem abafar este desejo primordial que existe no nosso coração. Então nós precisamos atiçar este desejo, nós precisamos reavivar, como alguém que atiça as brasas. Não sei se vocês, os meus coroinhas, sabem o que é isso. Quando eles estão preparando o fogo para o turíbulo, às vezes eu passo e vejo ali o carvão querendo apagar, e eu com muito jeito eu digo: assopra esse carvão, que eu os quero incandescente, eu quero a brasa viva, para que quando jogar o incenso, o perfume se expanda. Então eu quero a brasa viva, então precisa atiçar, mexer o carvão, assoprar, para que ele se reacenda. Pois bem, nós precisamos então pedir a Deus que sopre as brasas quase apagadas no nosso coração, para que o desejo dele se reavive em nós. E a primeira leitura de hoje é exatamente isso. Deus está assoprando as brasas do nosso coração. Deus está ali tentando atiçar, para que nós novamente voltemos a desejar as coisas do alto. Ele diz assim, Isaías capítulo 25: naquele dia o Senhor dos exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Isto é, Deus está falando aqui a respeito do céu, e Ele usa imagens humanas para falar como o céu será bom. Então Ele diz aqui, Ele usa as imagens de comida. Então vai ter ali um grande banquete, com ricas iguarias, o vinho puro, pratos deliciosos e os mais finos vinhos. Quando a gente convida alguém para uma festa, a gente faz isso, né? Olha, vem, eu vou fazer aquele prato. Aí você diz, sei lá, né? Você vai fazer, aí você diz os pratos de que aquela pessoa gosta. Se aquela pessoa for inclinada à comida, se for uma pessoa inclinada aos doces, você diz: olha, eu vou fazer aquela sobremesa de que você tanto gosta, vem. Você quer atrair aquela pessoa. Se for uma criança, você diz: vai ter pula-pula, vai ter vários brinquedos, e os olhos da criança brilham, que você quer atrair o desejo daquela criança para que ela venha à festa.
E você diz: como será bom? É isso o que Deus está fazendo. Ele está dizendo para nós como o céu será bom, para quebrar o nosso encanto e sedução enganosa que nós temos pelo mundo. Então Deus diz o que? Vai ser um banquete maravilhoso. Mas Deus continua, Ele diz: lá eu vou remover a ponta da cadeia que ligava todos os povos, e a teia que tinha envolvido todas as nações. Lá vocês serão livres, não haverá escravidão, não haverá teia que nos enrede, não terá cadeia que nos prenda. No céu nós seremos livres de tudo aquilo que nos impede de amar a Deus, de tudo aquilo que nos impede de amar com perfeita caridade os nossos irmãos. Então, por um lado, Deus diz que no céu terá um banquete. No outro aspecto, no céu nós seremos livres. Mas Deus continua: o Senhor Deus eliminará para sempre a morte, isto é, no céu ninguém mais morrerá, nós viveremos para sempre. Mas não basta dizer que nós viveremos para sempre e infelizes. Então Deus completa, diz: olha, o Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas e acabará com a desonra do seu povo. Lá ninguém será triste, nós viveremos para sempre e viveremos felizes. Percebe? Tudo isso são imagens humanas para falar daquela felicidade divina que Deus tem preparado para nós. Então Deus espera que nós desejemos o céu, que nós desejemos a nossa salvação, que nós desejemos as moradas eternas. Então por isso que o tempo do advento é o tempo em que nós nos exercitamos no desejo. Então peça a Deus aqui nesta missa, você que acompanha pelas redes sociais, peça com simplicidade, mas verdade: meu Deus, ensina-me a te desejar mais do que eu desejo as coisas deste mundo. Tira, Senhor, as ilusões. Ensina-me, Senhor, que só Tu me farás feliz. Lembra? O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem foi feito por Deus e para Deus, e Deus não cessa de atraí-lo a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Dá-me, Senhor, esta sabedoria para que eu creia, para que eu veja que somente Tu me darás a verdadeira felicidade. Mas para isso, meus santos, para que nós tenhamos esta sabedoria de que somente Deus me fará verdadeiramente feliz, para que isso seja claro em mim e eu possa então desejá-lo com todas as fibras do meu coração, é importante que eu compreenda que este mundo e a felicidade que ele me apresenta é imperfeito. Este mundo, ele é limitado. Para que eu deseje, a frase é essa: para que eu deseje Deus de verdade, eu preciso de alguma maneira estar insatisfeito. Precisa existir uma santa insatisfação em nós, para que nós desejemos o céu. O saciado não deseja nada. Uma pessoa que comeu uma torta de chocolate com sorvete de creme, ela não, e você depois oferece a ela depois que ela comeu um grande pedaço de torta de chocolate com várias bolas de sorvete de creme com calda de chocolate quente, e você, depois que ela come tudo isso, você oferece a ela uma fatia de bolo de chocolate, ela diz: eu estou cheio, eu estou cheia, eu não aguento mais, porque ela está saciada. Então, para que eu deseje, eu não posso estar saciado. Então, qual é a consequência prática? Para que eu deseje o céu,
eu não posso estar saciado com as coisas da terra. Então é bom, é espiritualmente positivo, embora existencialmente doloroso, que eu experimente que este mundo não me completa. É espiritualmente positivo, embora existencialmente doloroso, é bom que de alguma maneira eu chore, eu experimente a pobreza deste mundo que não me completa perfeitamente. É espiritualmente positivo, embora existencialmente doloroso, é importante que você, mulher casada, experimente que o seu marido, ele não é o céu para você. Que você, homem casado, experimente que a sua esposa não é tudo aquilo que você desejava, porque, meu santo, tudo aquilo que você desejava, mesmo que não soubesse, é o céu. Fomos feitos por Ele e para Ele. Quando Deus nos criou, Deus nos deu um coração do tamanho dEle, e somente nele nós iremos encontrar a verdade e a felicidade que nós almejamos, que nós não cessamos de procurar. Então é importante que nós, mas isso, repito, é bom que fique bem claro, isso não faz do católico uma pessoa deprimida, melancólica, triste, não. Ele vai viver entre as coisas que passam, mas ele vai querer abraçar as que não passam. Ele vai experimentar aquilo que de lícito o mundo oferece, sabendo que felicidade perfeita somente em Deus ele terá. Então isso, quando esta sabedoria está presente nele, ele está então, meus santos, preparado para buscar Deus cada vez mais. É por isso que a Sagrada Escritura diz assim, uma passagem às vezes um pouco de difícil compreensão: a quem tem será dado ainda mais, a quem não tem será tirado até aquilo que ele julga ter. Isto é, uma pessoa que busca Deus, que ela tem Deus no coração, ela busca cada vez mais, porque ela sabe que de Deus ela necessita. Mas uma pessoa que acha que de Deus não precisa, não o busca e acabará perdendo até aquele pouco que ela julgava ter. Imagine aqui, se você sabe que este mundo é caduco, que este mundo é decadente, o que significa dizer que este mundo é caduco? Que ele caminha para um fim, ele não se sustenta a si mesmo, ele é decadente, ele é limitado, ele é imperfeito, ele é indigente, ele é pobre. Você vai então buscar Deus cada vez mais. Você vai dizer assim: eu vou colocar a minha esperança, eu vou fundar a minha vida naquilo que verdadeiramente importa. E aí, quando você isso faz, Deus vai acumulando o seu coração cada vez mais com a presença dEle. No Magnificat, Nossa Senhora diz assim, que Deus cumulou de bens os pobres e despediu os ricos de mãos vazias. Isto é, quem se sabia pobre, recebeu de Deus. Quem se achava rico, ficou de mãos vazias. Quem se sabia pobre, a Deus procurava. Veja o evangelho de hoje, diz aqui que Jesus foi para as margens da Galileia, subiu a montanha, numerosas multidões se aproximaram dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus. Quem procurava Jesus, historicamente falando, quem era a grande maioria que procurava Jesus? Aqueles que não tinham esperança neste mundo. Historicamente, quem buscava Jesus eram os
frustrados deste mundo, aqueles que não tinham esperança de encontrar neste mundo felicidade. É isso que nós precisamos pegar para nós, isto é, que Deus tire do nosso coração toda sedução de idolatria, que Deus tire do nosso coração toda a ilusão de encontrar neste mundo felicidade perfeita, e aí nós seremos sábios. Que Deus coloque na nossa inteligência e no nosso coração de que Ele é a comida de que temos fome e este mundo não tem. Existe uma fome em nós que este mundo não tem, de uma comida que este mundo não tem, e é Deus. Ora, se você está consciente, diz assim: Padre, eu tenho uma fome de felicidade, mas este mundo não tem esta felicidade de que eu tenho fome. Quando você compreende isso, você já tem o início da sabedoria, você já está dando passos nesta realidade de que só Deus pode saciar o seu coração, de que o seu coração foi feito por Deus e para Deus, e somente em Deus o seu coração vai encontrar a felicidade de que Ele tanto deseja. Então peça a Deus a graça: Senhor, que eu te deseje cada vez mais, que eu não me engane com as riquezas do mundo, que talvez você tenha, que eu não me engane com a felicidade que a juventude oferece, ela é caduca, ela passa. Que eu não me engane com o conforto e os prazeres que eu posso experimentar neste mundo, um dia eu irei enjoar de todos eles, um dia esses prazeres, ou eu me tornarei incapaz de desfrutá-los, porque a velhice, quem já não encontrou aqui uma pessoa idosa, a quem você vem com um bolo gostoso, ou uma fruta, e a pessoa diz: eu já não sinto mais o gosto de antigamente. É verdade, que quando a gente envelhece, as papilas gustativas envelhecem também, isto é, a nossa capacidade de desfrutar passa, envelhece, então nós já não temos mais aquele vigor. Quem já que não encontrou uma pessoa já com mais idade, e você diz: você sente vontade de conhecer tal lugar? Quando eu era novo eu até queria, agora depois de velho eu não tenho nem mais vontade de conhecer tal lugar. O jovem diz: eu quero ir para tal lugar, eu quero conhecer tal lugar. Porque a gente envelhece, e aquilo que antes nos atraía, já não nos atrai mais. Mas quando existe o desejo de Deus no nosso coração, quanto mais o tempo passa, mais a vontade aumenta. Santa Teresa d'Ávila, quanto mais o tempo passava, mais ela dizia: meu Deus, morro, porque não morro de uma vez? Eu vivo sem viver em ti, eu quero viver em ti. São Francisco, que desejava este encontro com Deus, e que ele fosse o quanto antes. São Paulo, que jamais envelhecido, cansado, com o seu corpo alquebrado, e dizia que para mim é infinitamente melhor partir para estar com Cristo. Então, meus santos, peçamos a Deus neste tempo do advento esta graça, que nós, ao sabermos que o Senhor vem, que nós então nos antecipemos em esperá-lo, que nós nos antecipemos em pedir que Ele aumente cada vez mais esse desejo no nosso coração. Meu Deus, me dá esse desejo de estar contigo. E eu tenho certeza, meus santos, que se esse desejo estiver vivo nos nossos corações, o nosso advento será maravilhoso, porque nós iremos nos preparar, porque a liturgia, e com isso já vou terminando, a liturgia não é um faz de contas, isto é, de verdade, nós estamos nos preparando para o encontro com nosso Senhor, este encontro que poderá se dar por ocasião da minha morte, este encontro que poderá se dar se Jesus retornar durante a minha vida, se Ele retornar enquanto eu estiver vivo, ou quando Jesus se fizer presente na noite do Natal. Mas para que isso seja um encontro, eu preciso me preparar
para acolhê-lo. Saint-Exupéry, no livro O Pequeno Príncipe, diz assim: se vens às 4, desde as 3 eu me ponho a te esperar. Então, façamos isso, peçamos a Jesus que Ele nos dê a graça de nós nos colocarmos em preparação, com as nossas orações, alguma penitência, uma leitura espiritual, o nosso terço, um acordar mais cedo para rezar, ou um dormir mais tarde, porque estou rezando, mas é uma preparação, vivendo essas 4 semanas, tão curtinho, né, o tempo do Advento, vivendo essas 4 semanas nessa expectativa, pedindo a Jesus que Ele nos conceda a graça de desejá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, pois só assim, desejando-o desta maneira, poderemos acolhê-lo e amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.